Salve, salve, família Vida Veda. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus. Hoje a gente vai continuar aqui a nossa leitura, mas antes de tudo, vamos que vamos. Raga Dirogan Satatanu Shaktana Sheshakaya Prasratana Sheshan Autsukya Moharatidan Jakhana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Agora sim, que maravilha! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aí. Tô vendo que já tem uma galera online. Você que já tá aí no Facebook, você que já tá aí no YouTube. Bom dia, tudo bem, Pri? Que bom. Clayder Ribeiro, Robson Lima, Ricardo Barreto, Rafaela Rodrigues. Que massa, gente. Mari Salamura, Aruana Guedes, que bom. Todo mundo me ouve e me vê bem. Tudo direitinho. Ashtanga na mão. Nerdeza preparada? Então, vamos que vamos. Hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam. Cadê vocês? Pronto, me perdi, mas já me achei. A gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, o capítulo 5, que é o capítulo das bebidas líquidas, né? No nosso encontro passado, a gente leu até o shloka número 12, se eu não me engano. É isso aqui. Na verdade, a gente leu até a primeira metade do shloka número 13. E hoje a gente vai embalar, se tudo der certo, 13, 14, 15, 16. Eu acho que não, a gente para no 15. Então, e a primeira metade, né, no Niyachati, a gente para na primeira metade do shloka 16. Mas que eu estou considerando aqui, então, vamos até o shloka número 15. Então, deixa eu pegar aqui o meu Ashtanga. No nosso encontro passado, a gente continua falando sobre água, né? Deixa eu ver se vocês estão me vendo, se está tudo certinho aqui. Beleza. No nosso encontro passado, a gente continuou falando sobre água, né? Aqui nesse nosso querido capítulo 5. E terminamos, né, com a primeira metade do shloka número 13, dizendo que as propriedades das águas de lagos, lagoas, lugares de água mais parada, né, eles vão depender totalmente do local onde ele está situado e das montanhas que estão em volta, né, do local onde ele está situado. Deixa eu acender uma luz que está ficando escuro, né? Não ajudou? Nada. Ajudou? E das montanhas que estão em volta desse lago. Então, olha que interessante, né? Matheus, a água de lago, né? Qual é a propriedade da água do rio, né? Eu não tenho como dizer para você. Depende de onde está esse rio aí. Então, eu adoro esses exemplos porque são exemplos muito claros de como no Ayurveda a gente honra as particularidades de cada pessoa, de cada local, de cada época. Não tem regra geral, não tem dica genérica, não tem espaço para nada disso. Quando você se aprofunda nos samhitas, então, aí não tem espaço para mal entendido, tampouco. E hoje a gente vai ler um shloka que eu acho muito importante, que é o shloka número 15, que vai dar uma chacoalhada. Eu já estou vendo que vai vir pergunta pela frente aí. Beleza? Mas vamos começar pelo começo. A segunda metade do shloka número 13, até onde a gente pode ir. Nambupanhrute samastula krutam samastula kruta. Dá pra gente ir até a metade aqui, primeira metade do 15, e aí depois a gente pega a segunda metade do 15 e o 16, que o assunto é levemente diferente. Então, vamos que vamos. Nambupeyama Shaktyava Swalpa Malpagni Gulmibihi Pandudarati Sararsho Grahani Shosha Shothibihi Hrte Sharani Daghabhyam. Tá faltando um piam, senão tá mal conjugado. Deixa eu botar aqui meu sânscrito. Cadê ele? Dagabhyam pibet swastopi chat pashaha samastula krusham salastula krusha bhokta madhyanta prathamam bupaha.
Então tenho certeza que ficou faltando alguma coisinha aqui. Eu não lembro, quando eu chegar lá eu vejo, mas o byam ficou muito claro, né? Essa conjugação aqui, vocês vão aprender algum dia, a gente chega lá na gramática. Isso aqui é um dvivachana, né? Do Trutiya Chatur e Panchami Vibhakti, né? Então não faz diferença para vocês isso agora, mas o fato é que isso é uma conjugação, né? Não tem bhya, né? Só tem byam mesmo. Então dava para saber que estava mal, que eu tinha transliterado errado. Eu fiz isso aqui tudo no dedo, tá, gente? Então vocês me perdoem quando tem uns errinhos, né? Então vambora. Vamos transliterar essa parada. Deixa eu pegar o meu ABC Extended. Nambu Eya Mashakatya Va Shakyava Swalpa Malpa Gni Gulmi Hi. Esse é o nosso glorioso Shloka 13. Onde é que eu tô, gente? 15, 13. Desculpa, é que eu tenho 3 livros diferentes e em cada um é um shloka, o número ele muda. Então, estava vendo se eu tinha feito alguma besteira muito grande aqui. 13. Então, vamos lá. Pandu, longo. Pandu, por causa do Udara. Pandu, Udara. Atisara. Atisararsha. Arsho. Grahani. Ih, esqueci de dividir. Pandudara, Atisararsho. Sasararshaha. Não deveria ser Arsho. Eu vou ter que conversar com vocês sobre um pouquinho de gramática de sânscrito, tá? Porque isso aqui não pode ser Arsho se eu faço divisão. Mas ele é Arsho, tá? Ele é Arsho, que vocês vão ver aí. Grahani Shosha Shoti Bihi. Shoti Bihi. Eu mudei de laptop, então eu tem algumas teclas que são diferentes. Eu tô batendo uma cabecinha aqui ainda de leve, mas tamo junto. Te Sharani Aghakyam. Te Sharani Daghabhyam é aqui mesmo. Pibet Svastopi Chat Ashaha. Chat Ashaha. 14. Falei que ia até aqui? Não, a gente fez o Samastu também, né? Vamos então nele aqui. Samastu Lakrasha Samastu Lakrasha Bhukta. Se eu não devia dividir esse troço, mas eu vou dividir por amor, hein? Por amor à divisão. Bhukta Madhyanta Prathama Mambu Paha. Esse negócio de dividir que eu faço aqui, né? Eu divido os shlokas, quer dizer, um shloka desse aqui, ó, vamos lá, um shloka desse aqui, ele tá virando 2 linhas aqui, né? Por que eu faço isso? Só para eu poder botar ele num zoom maior. Porque se eu fizer um zoom menorzinho, que é o que eu deveria fazer, eu ia botar essa frase toda na mesma frase, ia ficar assim, ó. Mas tá vendo? Se eu botar na mesma frase, ele corta. Aí vai ficar zoado o shloka. E se eu diminuir a letra, fica menos visível para vocês. E aí o que eu faço? Eu divido ele ao meio. Porque aí assim eu consigo fazer com que a letra fique maior ainda. Ó que maravilha. E aí fica mais visível para vocês, né? Mas isso gera alguns problemas. Porque, por exemplo,
Pandudarati sarar shograhani shoshotibihi. Isso aqui é um samastapada. Quer dizer, é uma palavra inteira que tem várias palavras no meio, mas que a gente junta ela e faz uma palavrona grandona. Então eu não deveria cortar ela no meio. Eu não deveria cortar ela no meio. Quando eu corto ela no meio, e a divisão dela aqui especificamente é no arshograhani, o arshograhani, na verdade ele é arshaha grahani. E aí o visarga vira o e o junta com o graha. Então isso aqui é um sandhi. Eu sei que pode, eu tô meio que já começando a aula no sânscrito, tá? Mas eu prometo que a gente não vai ficar no sânscrito a aula inteira não, mas é só para vocês entenderem. No momento que eu faço essa divisão aqui, eu não posso deixar o sho no final, porque não existe nenhuma palavra que termina com sho. E se você já está estudando sânscrito, você sabe que a terminação das palavras ela é fundamental. Então, quando você tem uma palavra, um pada, você termina o pada com alguma conjugação. E a conjugação, ela tem 7 casos em sânscrito que a gente conjuga, e você conjuga os 7 casos no singular, no dual e no plural. Então o sânscrito não é singular e plural só, ele tem dual também, diferente de português, com certeza. Então é fundamental para você ter um pada, para você ter uma palavra, ela tem que terminar com alguma coisa. Quando eu olho para o final da palavra, eu sei a conjugação que aquela palavra está inserida e aquilo muda a maneira como eu vejo a palavra, como eu entendo a palavra. Talvez isso pareça muito difícil para você se você nunca estudou alemão ou russo ou alguma outra língua que use muito esses casos, dativo, né? Acusativo, nominativo. Em português a gente estuda a gramática, mas não vai muito. A gente fala de objeto direto e indireto e tal, sujeito e predicado, mas a gente não usa esses casos, né, como no sânscrito. No sânscrito, se você não sabe, nominativo, dativo, instrumental, eu não sei o nome dos outros em português, mas tem vários casos diferentes, o possessivo, o locativo, por exemplo, eles mudam a conjugação da palavra. Então eu não posso ter uma palavra sem conjugação, não existe. Por isso que a palavra dosha não existe, tá? Tipo, a gente não fala a palavra dosha, ela tá reduzida na raiz dela, você precisa conjugar ela, e como você conjugar, você vai entender o que ela está ocupando, o lugar que ela ocupa dentro daquele grupo semântico. Desculpa, gente, isso está muito confuso, mas é porque eu precisava fazer esse OBS, porque para vocês que estão estudando sânscrito, isso vai ficar esquisito. No momento que eu divido um samastapada ao meio, para eu poder fazer essa divisão de linha que eu fiz aqui, para eu não cometer mais um erro sânscrito, em sânscrito, eu preciso desdobrar esse sandhizinho aqui. Então esse sandhi, que é o arsho, ele vira arshaha. Isso aqui, tá? Arshaha, que seria essa palavra aqui, ó. Arshaha. Eita. Arshaha. O visarga, que é esses 2 pontinhos, já ensinei isso para vocês. O visarga, quando ele junta com o gra, aqui no caso, ele vira o. E aí ele junta. Isso aqui a gente chama de sandhi, tá? Como eu desfiz o samasta, eu tenho que dividir também. E ele nem tá bem conjugado aqui, tá? Ele não tá bem conjugado, porque eu deveria fazer outro samastapada, também trutya vibhakti bahuvachan. Mas aí isso ia confundir vocês mais ainda. Se você já está confuso até agora, você ia ficar mais confuso ainda, porque ia ter que ser Pandu, Udara, Atisara, Arshabihi. Eu tinha que terminar com Bihi e depois terminar com outro Bihi. Enfim, mas só para vocês entenderem, isso aqui, ó, tudo é o Arsho, tá? Eita. Isso aqui tudo é o Arsho. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso dividir o Arsho do Graha sem mudar o Sho no final para alguma outra coisa. E quando a gente lê isso em sânscrito e faz a divisão, eu quebro ele para Aha. Por que está mudando a minha letra? Eu quero o Helvética, filho. Eu não quero esse Kinor Devanagari, Kohinoor Devanagari. Me dá meu Helvética de volta. Pronto. Então eu quebro ele assim na tradição que eu sigo. A gente pode discutir aqui se em sânscrito deveria quebrar para o Bihi ou deveria quebrar para o Aha, mas o fato é que não pode ficar show aí. Tá todo mundo confuso o suficiente, então vamos continuar, beleza? Mas agora vamos para a leitura de verdade da parada, que é o tema que importa para vocês. Que isso aqui não é uma aula de sânscrito, né? Então vamos lá. Naambu. Naambu. Então ele já começou com uma negação, ó. Nambu, esse cara aqui, ó, Nambu, é Naambu.
Vocês já viram muitas vezes nessas leituras e nesse estudo aqui que a palavra nã, ele é um negativo, né? Nã, ambu, peia. Peia, vocês já viram também lá, vem da raiz pã, do verbo piber, peia, é beber, né? Uma bebida. Ah, Matheus, isso tem a ver com o negócio do manda, peia, vilê, piôdana? Tem, claro que tem. O que é o peia que você faz quando você faz para o paciente um peia? Ele é um negócio que é praticamente líquido, né? Ele não é tão líquido quanto manda, de repente, mas ele é muito líquido. E a natureza do peia é que ele deveria ser bebido, muito mais do que comido, tá? Então tá aí na raiz da palavra peia, que significa, vem de pã, significa beber. Então, na ambu, peiam, ashaktyava, swalpam, Alpa Agni Guru Bhila. E aí ele continua. Então, ele começa já fazendo uma frase que ela tem um duplo sentido aqui, tá? Então ele está começando a dizer para você coisas que você não deveria, situações na qual ambu água na peiam, você não deveria beber água. Tem algumas condições nas quais água é contraindicado. Olha que maravilha, que é o Ayurveda. Então vocês têm mania, né, de falar, Matheus, mas todo mundo pode tomar água morna com limão, todo mundo pode comer trípala, todo mundo pode... Não, todo mundo pode nada. Ninguém pode todo mundo alguma coisa. Por quê? Porque tem contraindicação até para beber água nos samhitas. Então ele falou de água, falou qual é a água que é boa, falou que é a água que é ruim, falou um monte de coisa, não falou? E agora ele vai dizer quando é que não é para beber. Tá? Então ele fala na peyam ashaktya va swalpam. Então eu vou te dizer várias situações nas quais você não deveria beber água. Mas se ashaktya va, se você não aguentar, ashaktya, a palavra shaktya vem de shakti. Shakti significa força, vigor, disposição, né, vontade. Ashaktya é a negação dessa palavra. Então, quando você fala que alguém é ashaktiya, ou você fala que alguém está numa situação ashaktiya, você está dizendo que a pessoa ela é incapaz de fazer alguma coisa, ela não tem como seguir determinada regra. Então, você não deveria beber água. Mas ashaktiyava, se você for incapaz de não beber água, você vai beber água, mas swalpam, um pouquinho só. A palavra swalpa, aqui, ó, swalpam, significa um pouquinho, tá? Em pequenas quantidades. Então, você não deveria beber água nas situações que eu vou listar agora, mas se você não aguentar não beber água, está morrendo de sede, você não vai dar conta de não beber água, bebe água, mas bebe muito pequenininho, muito pouquinho, tá? Quais são as situações que você não deveria beber água? Contraindicações para o consumo de água. Alpagni, primeira coisa. Alpa Agni. Alpa, baixo, Agni. O Agni está fraco. Uma pessoa com indigestão, uma pessoa com problemas digestivos, ela é contraindicada de beber água. Caramba, Matheus, por que ela é contraindicada de beber água? Porque o que a água faz com o Agni? A água apaga o Agni. Então, se você está com o Agni muito fraco, Agni Mandya é um termo que a gente usa muito também, a Ayurveda, para falar de Alpa Agni, você não deveria beber água. Água para você é contraindicado. Gulma Bihi, se você tem gulma, se você tem gulma, você não deveria beber água. Gulma é uma doença que afeta principalmente a cavidade abdominal, onde você tem uns crescimentos dentro da cavidade abdominal, umas expansões, tipo umas massas, tipo uns tumores, entendeu? A gente vê muito pouco gulma hoje em dia e tem toda uma discussão dentro da academia, no Ayurveda, para a gente entender o que é gulma na real. Então eu acho que eu nunca vi um paciente de gulma clássico na minha experiência hospitalar. E a gente fica na dúvida, cara, será que cisto no ovário, por exemplo, pode configurar como gulma? Será que um tumor em algum lugar no intestino pode configurar como gulma? Será que ele está falando de endometriose aí, por exemplo, a massa que foi criada, nananã? Então, não sei, a gente discute pra caramba isso. E a gente vai discutir isso um monte quando chegar lá nos capítulos de gulma, tá? A gente vai falar muito de gulma mais pra frente. Pandu, você não pode tomar muita água se você sofre de pandu. Pandu, ele é uma perturbação do funcionamento natural de Akrut Pliha, né, que é do fígado principalmente aqui.
e você tem uma má formação sanguínea que gera uma descoloração da pessoa. A gente correlaciona muito comumente pandu com anemia, tá? Então, anemias diferentes normalmente são correlacionadas com pandu. Eu não gosto de correlacionar nada, mas eu tô avisando, porque vocês vão ler a tradução e vai dizer anemia. Aí você vai falar, Matheus, por que você não disse que era anemia? Tá escrito aqui que é anemia. Não é 100% anemia, tá? Anemia também não é uma doença só. Então, se você quer estudar medicina moderna, foca na medicina moderna. Se você quer estudar Ayurveda, foca no Ayurveda. No momento que tu começa a traduzir doença de um lado para o outro, é uma roubada. Você não vai entender a doença fisiopatologicamente falando do lado Ayurveda e muito menos do lado moderno. Tem coisas que dá para correlacionar no Ayurveda com a medicina moderna. Tem coisas que não dá. As doenças, via de regra, não dá, tá? Pandu, o longo, esse o longo é porque tem um sandhi aqui. Na verdade, isso aqui é deixa eu pegar o meu sânscrito. Não é você. Pronto. Isso aqui é pandu. Eita, lá, apertei o botão errado. Pandu udara. Pandu curto udara. U com U é igual a U. Então virou pandu dara. Udara é tipo uma ascite, tá? Udara é tipo uma expansão também da cavidade abdominal, que você vê, é tudo meio que tá rolando dentro na barriga da pessoa, né? De certa forma, falei do envolvimento do fígado, falei de gulma, que é na cavidade abdominal, falei de Agni, né, que também tá aqui na parte mais da digestão, do abdômen, do estômago, do intestino, e agora eu tô falando de Udara, que é tipo uma ascite, que também é uma expansão, né, da cavidade abdominal, acúmulo de líquido e tal. O Daratisara, mais um sandhi aqui para vocês, tá? Todos esses, esse U longo é U mais U, esse A longo é A mais A, então Atisara. Atisara, ati muito, sara líquido. Atisara é normalmente correlacionado ou traduzido como diarreia, tá? É uma doença que ela é clássica de Agni baixo. O Agni está muito baixo, a pessoa não consegue evaporar o líquido direito, porque o fogo está muito baixinho. Olha que bonitinha a narrativa no Ayurveda. O fogo está baixo, então a água não evapora, sobra muita água, essa água que sobra sai nas fezes. Resumindo pra caceta um capítulo inteiro aqui de Atisara para vocês. Arsha é uma doença que a gente normalmente correlaciona com, como fala em português, hemorroida. Tá? Hemorroida. Arsha, hemorroidas. Então, de novo, problemas digestivos. Arsha, hemorroida, é uma doença que no Ayurveda ela é 100% correlacionada com a qualidade da tua digestão. Então, a gente não trata hemorroida, tem tratamentos cirúrgicos incríveis no Ayurveda para hemorroida, né? A gente faz mais de um ano, inclusive, de rotação em... como vocês falam isso em português? Anorrecto, pode ser? Então, acho que é tipo anorrecto, que é simples, é basicamente cirurgias de hemorroida atrás de cirurgia de hemorroida. Um ano da faculdade de medicina, a gente fica lá fazendo e participando de fístula em ano e hemorroida, principalmente na Gujarat Ayurveda University, onde eu me formei, que é uma faculdade que é muito conhecida na Índia pela pós-graduação com especialidade em Shalya, em cirurgia, para hemorroida. Olha que legal. Então eu fiz muita proctologia. Não gosto, tá? Não é meu forte. Grahani é uma doença do intestino, né? A gente usa essa palavra, Grahani, aqui ela, cadê ela na transliteração? Grahani. Grahani é uma doença de Grahani. A palavra Grahani, ela remete a um pedaço do intestino. Ela significa literalmente, graha significa que você segura, você pega, você aperta, você guarda, você, né? Entenderam já. Então, isso remete ao fato de que no intestino delgado, você tem umas contrações musculares que fazem umas bolsinhas. E essas bolsinhas, o teu corpo ele divide o intestino delgado em várias bolsinhas, e aí ele faz uma digestão mecânica e química nessas bolsinhas, e aí a comida vai passando por ali, não é já mais comida, mas ela vai sendo digerida. Grahani é uma doença de Grahani, que é uma doença do intestino, também uma doença digestiva. Tá vendo? Ele tá batendo na mesma tecla. É tudo doença digestiva. Xoxa é uma doença quando a pessoa ela tá muito fraca. Ela tá sem energia, né? Xoxa. E tem algumas versões do Ashtanga que eles falam Grahani Roga. Não tá escrito Grahani Xoxa Shotibihi. Tá escrito Grahani Roga Shota Bihi.
Então tem traduções diferentes e versões diferentes do Ashtanga, não muda, tá? Isso não vai afetar em nada o que a gente está estudando aqui. O fato é que Grahani é uma doença digestiva, Shosha é uma doença de fraqueza mesmo, né? Tem algum outro nome para isso? A gente em inglês às vezes fala consumption, quando a pessoa está muito fraquinha, ela não está com o processo absortivo adequado no corpo. Mas, de novo, também é uma doença de digestão. E Shota, Shotibihi, Shota é uma doença que é tipo um acúmulo de líquido intersticial que a gente pode chamar de edema. Então, são tipo edemas diferentes. Sabe a pessoa que acumula líquido? Então, a tendência a acumular líquido na leitura do Ayurveda também bate na digestão. Pessoas que são muito inchadas, né? Que têm a tendência de ficar inchada na perna, sabe essas coisas? Que precisa fazer drenagem linfática o tempo inteiro e tal e tal. Então, isso pra gente no Ayurveda começa de um problema de digestão. Começa lá atrás num problema de digestão. Belezinha, galera? Tá claro? Beleza. E aí ele continua, né? Hrute Sharani Daghabhyam Pibet Swastopi Chapashaha. Essa frase aqui, ela essa aula de hoje, ela tem várias coisas que vão dar uma sacudida na cabeça de vocês em relação ao consumo de líquidos, tá? E pode mandar pergunta aí nos comentários depois que eu respondo na medida do possível. Eu tenho que sair daqui a meia hora porque eu tenho uma live no Instagram. Eu fui convidado para uma live e eu vou ter uma live agora. Assim que acabar aqui, eu vou para o Instagram fazer uma live. Então a gente não vai poder, eu não vou poder ficar aqui viajando na batata com vocês livremente. Mas tem dois pontos muito importantes dentro dessa aula de hoje que são para chacoalhar a tua cabeça mesmo. Não são pontos muito avançados em Ayurveda, porque é o capítulo 5 do Ashtanga Hridayam Sutra, mas é um monte de besteira que as pessoas falam por aí porque não leram o Ayurveda no tradicional, nos Samhitas. Então, o primeiro é isso aqui, tá? O primeiro é esse ponto aqui. Hrute Sharat, então são duas estações que ele está falando aqui. Isso aqui, esse ni, ele é cadê ele? Sharanidagha. Sharanidagha é Sharat. Eita. Sharat. Puxa, eu não quero Kohinoor Devanagari, filho. Você não realmente... Hrute. Então, Hrute são as estações. A gente já leu o capítulo inteiro de Hrutuchari, então vocês estão cansados de saber essa palavra aqui. Hrute é o Saptami Vibhakti Ekvachan. Então, nas estações, digamos assim, na estação, né? Sharad Nidaghabhyam, a palavra Sharad vocês já cansaram de saber também. A gente já viu lá Urutu Charadhyayam, né? Então o que significa Sharad? Vocês têm que saber esse negócio, tá? Tem 6 estações no Ayurveda. Quais são os nomes das 6? Mandem aí nos comentários. Galera que é nerd do Ayurveda tem que saber o nome das estações de cabeça. Então manda aí, tô esperando, tá? Manda nos comentários. E essa daqui, ó, Nidagha, vocês não sabem, tá? Mas a palavra Nidagha significa calor. Então, Nidagha, cismei com o Dha, Mahaprana, mas não é. Nidagha, ele é a estação de calor. Ele é a estação de calor, que é o Grishma, tá? Que vocês conhecem como Grishma. Então, me falem aí qual é o Sharad, e a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Hrute, Sharad, Nidaghabhyam. Então, nessas estações, nessas duas estações aí, Pibet, Swasto Api, Cha. Isso não é Pashaha, calma aí. É Chalpashaha, eu digitei errado, sabia que tinha alguma coisa errada, eu já tinha falado, né? Chalpashaha, é isso aqui, Chalpashaha. Então ele fala, na maioria das estações do ano, você também deveria, para manter uma saúde, Swasta Api, também, Cha Alpashaha, você também deveria beber pouca água para você manter a sua saúde. Eu sei que vai dar nó. Então segura na minha mão e tamo junto, tá? Calma. Mas o Samhita, ele fala, água não é um troço que você precisa ficar bebendo pra caramba em muita quantidade. Com duas exceções. Hrute Sharad Nidaghabhyam Pibet Swasto Apicha Alpashaha. Então você deveria beber pouca água
na maioria das outras estações também. Menos em 2 estações. Menos em Sharad, menos em Grishma. Grishma é o verão. Então é óbvio que no verão você pode beber bastante água. Por que no verão você pode beber bastante água? Porque o verão, ele é muito ressecativo, né? O verão, o sol tá pino e o sol, ele resseca. Eu sempre falo isso para vocês porque vocês confundem isso direto. Vocês acham que o sol esquenta. E essa não é a primeira qualidade do sol. A primeira qualidade do sol não é esquentar. A primeira qualidade do sol é ressecar. Então, para você, eu estou dando aqui a dica, inclusive, porque isso é toda hora o pessoal confunde, tá? A primeira qualidade do sol não é esquentar, a primeira qualidade do sol é ressecar. Então, quando o sol está a pino no verão, o sol ele resseca, ele também esquenta, mas ele resseca muito. Então, no verão, você pode beber bastante água. No verão e em Sharad Rutuchari, em Sharad Rutu. Sharad, deixa eu ver se alguém respondeu aqui, a Selma Lute mandou, o outono, perfeito. No outono, você pode beber bastante água, e no verão, você pode beber bastante água. Do contrário, nas outras estações, segue a regra que eu falei aí em cima para vocês e bebe pouca água. Olha que loucura, olha que interessante. E eu sei, você, né? Eu tô já esperando os comentários. Como assim, Matheus? Aqui a Rosânia botou, vai contra tudo que sabemos. Não, então é isso mesmo. Por quê? Porque existe uma relação muito próxima entre o beber água e a qualidade do teu Agni, a qualidade da tua digestão. Se você é uma pessoa que tem o hábito de ficar bebendo muita água o tempo inteiro, você pode estar prejudicando o teu Agni. Então ele fala, inclusive, aqui não é um capítulo de Chikitsa, mas ele já está dizendo, se você tem problema de digestão, você vai ter que evitar água, na pibet, você nem deveria beber água. Qual é o contraponto disso? É se você não aguentar, se você é a Shakti, você bebe só um pouquinho. Qual é o jeito ayurvédico, de acordo com os samitas, de beber água? É você beber pouquinha água ao longo do dia, mas bem pouquinha. Essa parada de encher um copo, encher uma garrafa e dar golada de água, você tem que ter uma capacidade digestiva muito boa para você conseguir lidar com a quantidade de água fora dessas estações aí do verão e do outono. Beleza? Porque prejudica a tua digestão mesmo. Calma que a gente vai amarrar esse ponto até o final. Eu já percebo, né? Tô vendo, caramba, vambora que vai dar problema, mas vai dar mais problema ainda, porque a gente vai continuar a leitura e esse sloquinho aqui, ele é maravilhoso. Eu adoro e é bom para vocês também. Calma aí que eu pulei alguma coisa. Ah, não, gente, é que eu queria ter ido até o 15, é verdade. É esse aqui, na verdade. Putz, será que vai dar tempo? Na verdade, eu queria ir até o 16 hoje com vocês. Ah, não, que é o 15 mesmo, o Shitam. É esse cara aqui. É o cara que eu quero ir até hoje. Tá bom, mas vamos continuar então. Samastula Krusha Bhukta Madhya Anta Prathamambupaha. Então, se você beber água com a comida, Mateus, e aí todo mundo me diz que de acordo com a Ayurveda não pode beber água junto com a comida. Tá errado, não é verdade. Não é que não pode beber água junto com a comida, não só não é que não pode beber água junto com a comida, quanto é para beber água junto com a comida, tá? Então, eu já avisei, eu já tinha avisado que eram 2 slokas bomba, né? Que as pessoas erram demais. Eu não sei por quê, porque tá escrito aqui no capítulo 5, mas as pessoas erram demais, tá? E esse sloka aqui, as pessoas erram demais. As pessoas dizem, não pode beber água junto com a comida. Então, Mateus, eu já sigo, eu vejo muito isso na clínica. Mateus, eu já sigo a Ayurveda, eu já não bebo água junto com a comida. E não tá escrito isso em lugar nenhum, pelo contrário. Os samhitas dizem claramente que 1/4 da sua refeição tem que ser feito de líquidos. Qual é a confusão de vocês aqui? Qual é a confusão de vocês com isso aqui? E a gente vai... Eu vou fazer esse shloka e aí eu vou tirar a dúvida da confusão, tá? O que esse shloka está dizendo? Samastula Krusha, Samastula Krusha. Então você pode ficar de 3 jeitos diferentes. Você pode ficar saudável, bem, sama, você não tem alteração no seu corpo. Você pode ficar stula, você pode ficar com sobrepeso ou inchada e tal. Ou você pode ficar krusha. Krusha significa magrinha, muito fininha. Então o seu corpo, ele oscila
ou ele fica normal, ou ele ganha tecido e fica inchado, ou ele perde tecido e fica desinchado, dependendo de quando você toma água junto com a refeição. Bhukta, então quando você está comendo, Madhya Anta Prathamambupaha. Então, ambu é água, paha, ambupaha é quando você bebe água, né? Você bebe água madhya, no meio da refeição, durante a refeição. Quem bebe água durante a refeição faz o paralelismo, tá? Porque tudo isso é respectivamente. Quem bebe água durante a refeição, como é que fica? Fica sama, fica saudável, fica normal, fica de boa. Quem bebe água anta, depois da refeição? Quem bebe água depois da refeição fica stula, fica encorpado, fica inchado. E quem bebe água antes da refeição, prathama, a palavra prathama significa primeiro, né? A pessoa que primeiro bebe e depois ela come. Ela fica o quê? Ela fica krusha. Por quê? Por que quando você bebe água antes da refeição, afeta o corpo de um jeito, quando você bebe água durante a refeição, afeta o corpo de outro jeito, e quando bebe água depois da refeição, afeta o corpo de outro jeito? Essa pergunta é para vocês. Mandem aí nos comentários agora. Eu vou pausar, eu quero ir até o Shloka 15, tá? Eu quero acabar o Shloka 15 hoje, mas eu vou pausar porque eu sei que esse tópico ele é forte. E aí eu vou entrar no ponto que é fundamental aqui para vocês. Mas por quê? E aí a galera que estuda Ayurveda pra caramba, doutora Pri Antunes, Ricardo Barreto, quero respostas. Por que quando você bebe água antes da refeição, você tende a perder, tecido, você tende a ficar mais cruxa, ficar mais sequinho. Quando você bebe água depois da refeição, você tende a ficar mais tula, você fica mais encorpada, mais inchada. E você bebe água durante a refeição, você não tem muitas alterações. Por quê? O que tem a ver o momento que você bebe o líquido com o efeito no corpo de acordo com a fisiologia ayurvédica? Quando eu falo fisiologia ayurvédica, eu estou invariavelmente falando dos doshas. Então eu preciso que a resposta seja baseada nos doshas, beleza? Vou dar uma olhada nos comentários, que eu imagino que deve estar chovendo dúvida, né? Pensei em divertículos, tipo de verticulite, essas bolsas. Aline Panhan, acho que não é tipo de verticulite gulma, não. Gulma é uma massa grande, gulma é uma massa forte. Coloproctologia, obrigado Marcos Fábio, muito obrigado. Coloproctologia, olha aí, ó, pronto. A gente fala anorrecto em inglês, né? Robson Lima, ablativo, genitivo, acusativo, nominativo são casos sintáticos, caracterizam línguas com sintaxe sintética, cuja função sintática dos termos são indicados por sufixos específicos. Obrigado, Robson, arrasou. É isso aí. E o sânscrito é 100% assim, tá? Não é à toa que as línguas, elas são... a gente fala a família indo-europeia de línguas, né? Indo-europeia, da Índia, né? E da Europa. O sânscrito, ele é a base para um monte de gramática, como o alemão, por exemplo. Lúcia Ferraz falou, Vasanturuto, Grishmaruto, Sharadruto, Reman, Shishira, isso aí, Lúcia. Mas o charada era o quê, então? Faltou a tradução, né? Ana Chalub, nossa, sabia que tudo em excesso é ruim, mas nunca imaginei que o ideal fosse beber pouca água em geral. Cris Dantas, acho que as estações são Remanta, Shishira, Vasanta, Grishma, Varsha, Charada, é isso aí. Gisele Malte, isso é loucura. Tamo junto, Gi, estamos estudando. Natália Ozio, o que seria pouca água? Natália, cara... Primeiro que, obrigado, te amo, porque estava faltando essa pergunta. Muito antes, Gisele, de pensar isso é loucura, a gente tem que perguntar o que é alpa. Quando o sânscrito, quando o Samhita ele fala beba pouca água, vem a Natália Ozio aqui, Ósio, não sei, com muita propriedade diz, o que é pouca água, hein? Qual é a definição de pouca água? Se você me disser que pouca água é 1 litro, Se você me disser que pouca água é 100 ml, aí, Matheus, complicou a minha vida, tá? Então a gente precisa ter essa discussão, Natália Ozio, do que é pouca água. E aí, Natália Ozio, qual é a resposta para a sua pergunta? O que é pouca água? Porque tem uma resposta que vocês já sabem. Fernando Outram, minha conexão tá ruim. Débora Pinatara e Durkeri, se for chá é água, Deb. Não dá para enganar o Samhita, né? Natália Ozio, eu sabia disso, mas não sabia o motivo, grata. Pri Antunes, por isso que há pessoas com pirose, por exemplo, após beber água. Muitas pessoas têm problema logo depois de beber água. E problema digestivo, né? Daniela Espanhol, beber chá, beber água morna, Luciana Ferraz. Chá, água morna, é tudo água, tá, gente?
Cris Dantas, e uma pessoa com problema de digestão pode ter menos sede? A diminuição da sede pode ter a ver com problema de digestão? Pode, Cris, com certeza. Aline Panhan, estou chocada, risos. Gisele, estou pasma, não sabia. Eu sabia que hoje ia ser o Samhita do Bafão. Tati Alves, e se sentimos muita sede? Tati, muita sede é um problema, tá? Muita sede não é natural, é distúrbio. A gente tem que tratar. É como muita fome, é como muita vontade de ir ao banheiro, é como muito qualquer coisa. Muito qualquer coisa saiu do Sama, não é natural, não é equilibrado, digamos assim. Robson, bebo água sempre depois de fazer xixi, porque o show tem que continuar. Robson, você é muito figura. O Tara Badrapada, sobre água quente e chás, se aplica a regra de apenas beber e car? Sem dúvida nenhuma. A regra é a mesma, é água, tá? Água quente é água, chá é água. Natália Zio, hahaha. Francisca estudando muito. Natália Zio, mas deve beber na refeição porque ajuda a digerir? Vamos... Eu quero isso, a conclusão aí. Não adianta vocês me perguntarem, gente. Grupo de estudos, vamos lá. O que você acha que é, Nath? Manda aí a tua ideia nos comentários. Larissa Leão, tomar chá também entra na regra? Com certeza. Ana Chalub, como assim? Haha, sempre me orientaram a não beber água junto com a comida. Fico com sede esperando 1 hora, pelo menos. Aí bebo 2 copos de água. Quer dizer, faz tudo errado, né, Ana Chalub? Exatamente. Faz tudo errado. Não bebe junto com a comida, espera 1 hora e aí enche a cara de água. Tudo errado de acordo com o capítulo 5 do Ashtanga Hridaya Sutra. Sempre soube que dissolve as enzimas digestivas. Isso é uma lute, mais ou menos. Não pensa em enzimas digestivas, pensa dosha. Você não pode pensar em enzima digestiva, você precisa pensar dosha. Tá? A gente está falando de fisiologia ayurvédica. Francisca, a Ayurveda terminou na UERJ, continuo estudando com Vida a Vida, deixei o serviço social apaixonada pela Ayurveda. Ai, que bom, Francisca, tamo junto. O Tara, o que acontece... Eita, pulou para baixo. Gente, cadê? Me perdi geral aqui nos comentários. Tá. O que acontece com quem não bebe água antes, durante e após a refeição? O Tara, você tem que me ajudar a responder essa pergunta, você aqui. A gente já tá junto há 3 anos quase lendo o Ashtanga, né? Então vocês têm que começar a pensar junto comigo. Gisele, olhei para minha garrafinha, agora sempre do meu lado, tudo errado. Gisele, a garrafinha não tá tudo errado. Calma, Gisele, não se desespera, Gisele, tamo junto. A gente vai concluir até o final dessa aula por que essas recomendações? Ricardo Barreto, afeta o Agni de diferentes maneiras. Ricardo Barreto, essa resposta foi muito ruim. Está muito limitado. Afeta o Agni de diferentes maneiras. Que maneiras? Entendeu? E não é só o Agni, são os doshas. Tem que me dizer cadê os doshas nessa brincadeira. Vocês adoram. Todo mundo quer fazer o teste do dosha, saber qual é o dosha, comer a comida do dosha. Quando eu peço para falar de dosha, ninguém quer falar do dosha. Todo mundo foge. Então vamos, agora é a hora de falar do dosha. Por que beber antes, durante e depois da comida afeta os doshas de forma diferente? Já estou dando a dica. Afeta o Agni de diferentes maneiras, porque agrava os doshas de diferentes maneiras. Essa é a dica. Estou dando mais uma chance. Vamos lá, gente. Isso aqui é todo mundo junto. Aruana Guedes, beber água antes baixa o Agni. Beber água em qualquer momento, Aruana, baixa o Agni. Tá? Agni é fogo. Água em qualquer hora baixa com o Agni. Débora Pinhatari, beber água antes da refeição diminui o Agni, antes, durante e depois. Isso não é a resposta. Selma Lute, magra porque deve baixar o Agni e satisfazer a fome. Não, não é por isso. Luciana Ferraz, before lowers dissolves Agni, therefore drying. Não, não é. Até porque o Agni, quanto mais forte ele fica, mais ele é drying. Quanto mais forte o Agni, mais ele enxuga a pessoa. Aruana disse que afeta o Agni. Débora disse... por causa da ordem Vata Pitta Kapha. Débora, estamos chegando lá, mas está faltando você me explicar melhor isso. Catherine Ribeiro, faz super sentido e é o que costumo dizer aos meus pacientes. Quanto menos sujeira colocamos para dentro, menos nos intoxicamos, menos produtos de limpeza para limpar, nutrientes e água, e menos água. Cris Dantas, beber antes da refeição pode diminuir o Agni. Durante a refeição ajuda na digestão e depois interrompe o processo de digestão. Nope. Não, Cris, não é isso. Débora Pinhatari Drucker, vamos lá, antes da refeição, vata, seca. No meio da refeição, pita. Após a refeição, kapha, incha. Débora, é por aí. Estamos chegando no lugar onde a gente tem que chegar. E a gente vai chegar lá, tá? Eu tenho que provocar vocês, mas vocês têm que pensar junto comigo. Tem 70 pessoas ao vivo aqui nos Samhitas. Vamos pensar junto. Beber água antes facilita a digestão, favorecendo o Agni. Não, Francisca, nunca, jamais. O que é pouca água depende da pessoa e da situação. Obrigado, Débora. Isso era uma pergunta importante. O que é pouca água? Pouca água depende da pessoa. Você vai descobrir o que é muita água e o que é pouca água para você. Mas para isso você tem que testar.
tá? Sempre beber de bebericadinha. Nunca beber de goladana, a menos que você tenha acabado de fazer uma atividade física e esteja num ambiente muito seco. Mas ainda assim, a recomendação dos samitas é sempre beber pouca água e água morna, normalmente. Água gelada ou fresca, ela só é recomendada no Grishma, principalmente no verão. Você pode beber água fresca, que é água em temperatura ambiente. Mas, via de regra, com recomendação é água quente. Então, assim, o que é pouca água depende da pessoa. Mas 2,5 litros, 3 litros de água, não existe. Essa recomendação de todo mundo tem que beber a mesma quantidade. Então, esse ponto já ficou claro, mas ainda estou aqui esperando os doshas. Claide, antes da refeição, resfria o Agni. Durante a refeição, o Agni está no ponto mais alto e ajuda a digestão. Inclusive, é recomendado. Após a refeição, o Agni está baixo e a água não será digerida. Claide, mais ou menos. Não gostei tanto da resposta, no sentido de que água mais Agni sempre abaixa o Agni. Não tem a ver com o Agni, tem a ver com os doshas. Vambora. Pri Antunes, o ideal é se beber água no meio da refeição, porque o Pitta aparece na parte central do trato intestinal para a conversão. Pri, já começamos a andar na direção dos doshas, já está melhor. Mas e a água antes e a água depois? Água no final aumenta a kapha, sendo que deveria ter vata ativado para metabolizar a refeição. Não, o Tara Bhadrapada, não é isso. Beber água antes seca o trato, vata. Mas por que beber água antes seca o trato, vata? Selma Lute, vata tem a digestão irregular, não sei se deveria. Ana Chalub, porque a água é líquida, então se relaciona de forma diferente com os elementos dos doshas. É verdade, Ana Chalub. A água é líquida e ela se relaciona diferente com os diferentes elementos dos doshas. Selma Lute, pita é bom, Agni deve ajudar. Sim, Selma Lute, já estamos falando de dosha aí. Então, a água no meio, mas o que tem a ver o meio com o pita, né? Beber água enche o estômago. Kapha, não. Gratidão, não é isso, Lucy. Beber água depois da refeição aumenta a capa. Ricardo Barreto, cadê você? Agora é a hora que a gente estuda para esses momentos aqui. Ó. Isso aqui que é um grupo de estudos. Ah, tá vendo? Todo mundo quer ir para a Índia estudar Ayurveda na origem lá na Índia, mas é isso aqui, ó. O Tarabhadrapada, vários paradigmas quebrados. É para isso que a gente estuda os Sans, o original, a parada e tal, entendeu? Luciana Ferraz, hoje está difícil. Tem a ver com os elementos de cada dosha? Tem, com certeza, mas não precisa ter a ver com os elementos de cada dosha. Então o elemento de água e fogo já é predominante durante a digestão. Luciana Ferraz, tá ficando mais legalzinho, hein? Tá vendo? Todo mundo junto, a gente começa a pensar como um organismo maiorzão. É uma colmeia pensando. Larissa Leão, mitiga o vata, agrava o pita por diminuir o agni e aumenta o kapha, pensando pelo pouco que sei. Não tá bom ainda isso, mas vamos lá. Deixa eu ajudar vocês. Cara, deixa eu tirar isso aqui da tela e vamos ter uma conversa importante agora. Porque eu deveria poder desenhar isso para vocês. A gente... Vamos lá. Foca aqui. Vocês aprenderam lá no Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 1, que você tem uma predominância dos doshas em lugares diferentes do trato intestinal, durante o dia, durante a noite. Não tem esse negócio? Durante a vida. Não tem isso? Vocês lembram disso? Do umbigo para baixo é um dosha que predomina. Entre o umbigo e o coração é outro dosha que predomina. Do coração para cima é outro dosha que predomina. Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 1. A gente está no 5. Eu falo para vocês, se deixar acumulando o conteúdo, vai embolar alguma hora. Ó, agora é essa hora que está embolando. Está embolando porque a base não está sólida de conhecimento de fisiologia ayurvédica do capítulo 1. E aí você quer fazer panchakarma, quer estudar o avançado, mas a gente está no básico. O conhecimento bom está no básico. Todo mundo que é bom em alguma coisa é bom no básico daquela coisa. Se você olhar boxeador, atleta olímpico, bons médicos, são pessoas que dominam a base do sistema, a base da teoria. Se você não entende a base do conhecimento ayurvédico, que é o capítulo 1 do Ashtanga Hridayam Sutra, não adianta querer achar que você vai morar na Índia e fazer panchakarma em todo mundo. Não é assim que funciona. Agora é a hora que a tua cabeça tem que voltar para o Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 1. E você vai lembrar que você tem predominâncias de doshas diferentes no trato intestinal. No final do trato intestinal, predomina vata dosha. No meio do trato intestinal, predomina pitta dosha. No início do trato intestinal, predomina kapha dosha. O que acontece quando você bebe a água e come a comida? Você bebe a água antes, pratama, e você come a comida depois. A comida empurra a água para o final do teu intestino. Se você entende um pouco de anatomia do intestino, é isso. Não tem esfíncter nenhum que segura líquido. Então a água ela vai fluir.
A comida vai parar no teu estômago para ser digerida ali, e a água que você bebeu antes, ela continua fluindo pelo teu intestino delgado e grosso. Quando ela flui pelo intestino delgado e grosso, quem que está esperando ela lá no final do intestino delgado e grosso? Vata dosha. No momento que a água ela chega no vata dosha, ela pode agravar o vata, porque a água, ela via de regra, ela esfria. A água agrava o vata agravado, quais são os gunas de vata dosha? Tatra rukshola grushita karasukshmashaloni laha. Rukshaha de vata, quando o vata agrava, também agrava. A secura de vata, quando agrava, faz o que com o corpo da pessoa? Krusha. Ela resseca o corpo da pessoa. Isso é Ayurveda. Isso é fisiologia ayurvédica. Isso é dosha gati. É como o movimento dos doshas e tudo que você faz, uma coisa interfere com a outra. Você bebe água antes da refeição, essa água ela continua fluindo pelo teu trato intestinal e ela vai lá gravar o vata, enquanto a comida está digerindo aqui no intestino e no estômago. Você bebe água durante a refeição, essa água ela vai se misturar junto com a comida e ela vai ficar mais paradinha ali enquanto ela está digerindo. Quem é que manda no meio da digestão? Pita dosha. Como é que o pita ele é influenciado pela água? Vocês falaram aí, o pita é líquido. Então você até dá condições para o pita para ele fazer o trabalho dele direito. O agni, que pode diminuir com o líquido, é compensado pelo pita, que pode aumentar, porque o pita ele também é quente. Então ele dá o suporte para o agni que ele precisa. A gente vai ver isso muito melhor lá no capítulo 11 e 12 do Ashtanga Hridayam. Se você come a comida e você bebe a água depois, a água fica acumulada em cima do teu trato intestinal. Em cima do teu trato intestinal é predominância de quê? De kapha dosha. Agora, pega lá os gunas de kapha dosha e vê o que a água faz com o kapha. A água agrava o kapha. Quando a água agrava o kapha, uma das características dos gunas de kapha dosha é sthulatva, sthiratva. Como é que o seu corpo fica? Ele fica mais inchado. Então, tudo isso tem a ver com a interferência do líquido, o capítulo aqui é de água, é a interferência do líquido nos doshas em relação à tua alimentação. Se a sua mente não acabou de explodir, você não gosta de Ayurveda. Porque isso é uma das paradas mais interessantes que existe e ninguém fala sobre isso. E vocês não vão ouvir falar sobre isso em quase lugar nenhum. A gente discute isso em grupo de estudos de Ayurveda em sânscrito no interior da Índia. As pessoas não têm esse tipo de discussão por aí, no YouTube de forma nenhuma. Tá? Então a lógica é essa. Dependendo do momento onde você bebe água, essa água vai afetar um dosha diferente no corpo. Olha que louco. E ela pode gerar um monte de problema. Por que não pode comer sem beber líquido junto? Porque senão você não digere. Se a sua comida for 100% sólida, você não digere. Faz um prato de farofa e come um prato de farofa para você ver como você fica. Você fica empanzinada, você não vai conseguir digerir. E aí aqui abre-se a solução final. Eu não vou conseguir entrar no próximo sloka como eu queria, mas a gente deixa para a próxima sem problema nenhum. Então a gente foi até o 15 hoje, beleza? Beleza. 15 não, 14 hoje. Tem água na comida, meu povo. Se você tem uma dieta que ela é equilibrada, se você tem uma dieta que é equilibrada, você tem líquido na sua comida. Se você tem uma dieta que é baseada em frutas, verduras, legumes, esses alimentos todos são muito ricos em líquido. E aí pensa na nossa dieta tradicional no Brasil. Pensa na dieta tradicional na Índia. O que a gente come? Pensa na dieta tradicional em Portugal. Você toma uma sopinha junto com a comida. Lá na Índia você come dal. No Brasil você come feijão. Você tem sempre líquido junto com a comida. Então você deveria extrair o grosso dos líquidos que vão nutrir o seu corpo na refeição. Por que na refeição, Matheus? Porque o teu corpo digere o líquido melhor. Quando você come a comida e a comida tem um monte de minerais, vitamina, você muda o equilíbrio hidrostático do teu corpo e a absorção de água é diferente por causa da absorção de nutrientes. E aí as pessoas que são de medicina moderna aqui podem falar disso muito melhor do que eu. Você não sai absorvendo qualquer água independente de qualquer coisa. Para você ter absorção de água, você depende de um processo que a gente chama de osmose, né? E o equilíbrio osmótico, ele depende da concentração de nutrientes, né? De minerais, por exemplo, magnésio, ferro, no corpo, nas paredes intersticiais, dentro e fora das células e tal e tal. Quando você come, você está comendo os nutrientes que vão ajudar o teu corpo a fazer esse equilíbrio melhor. Você bebe só água direto, sem nada,
você gera um problema. E aí, qual é a água que é recomendada, via de regra, pelos samhitas? É a água da chuva, que é a água mais destilada, e ela é desprovida desses nutrientes. Então, quando você toma essa água junto com a comida, você está também mineralizando ali a água um pouquinho. Eu estou terminando rápido porque eu preciso muito ir, mas eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. A recomendação dos samhitas, então, que a gente viu hoje é, e deixa eu botar aqui na tela os shlokas que vocês vão precisar transliterar para a nossa próxima aula. Então a gente vai fazer o 15 e vamos em frente. No 16 e no 17, talvez até o 18, quem sabe? Vou deixar isso aqui para vocês. Depois eu mando lá no grupo dos nerds, tá? Então, qual é a ideia aqui? O grosso dos líquidos que você absorve, você deveria absorver da sua comida. Você vai bebericar líquidos ao longo do dia. Esse líquido idealmente está na temperatura ambiente, mas quente é melhor do que temperatura ambiente. Não é bom beber água de golada. Beber água de golada, beber 2 copos d'água, destrói a tua capacidade digestiva. Tem uma série de casos nos quais a pessoa é contraindicado, inclusive, beber água, porque não está com uma digestão legal. E a água afeta doshas diferentes dependendo do momento onde você bebe na comida. E, olha só que interessante, os samhitas dizem que você deveria, sim, beber líquido junto com a comida. Precisa beber muito líquido junto com a comida, Matheus? Não, mas a comida ela tem que ser líquida por excelência. Se isso tudo faz sentido para vocês, como a Ellen Hernandes falou, tudo isso faz total sentido para mim, porque tenho gastrite crônica e tal, pensei como você, balará, beleza. A gente, na próxima aula, pode tirar dúvidas de vocês. Beleza? É muito difícil. Isso a gente está estudando a Ayurveda por isso, e no original é mais difícil ainda. Então, assim, dever de casa, transliterar os shlokas que estão na tela agora para quarta-feira da semana que vem. Revisa essa aula pelo menos umas 2 vezes até a semana que vem. Esse assunto é muito delicado, eu falei rápido pra caramba e podem surgir dúvidas. Traz as dúvidas para a aula da semana que vem. Se vocês quiserem, a gente para um pouquinho na aula da semana que vem e aí mete a bronca na tirada de dúvidas. Beleza? Eu não consegui parar para olhar todas as dúvidas de vocês, porque eu tenho hora e eu preciso em 1 minuto estar ao vivo no Instagram. Tudo certo? Pessoas, eu sei que foi rápido, foi forte, foi animado. Eu espero que tenha ficado o mais claro possível para vocês. Vamos que vamos. Tamo junto. Muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê então na semana que vem. Raga dirogan satatano shaktan sheshakaya prasrutana sheshan Autsukya moharatidan jakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vratanam bhadramagamashalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam